Olá pessoal, eu sou Oswaldo da Fluke do Brasil, sou gerente de produto e nós estamos aqui. Eu queria apresentar a Fluke para vocês. A Fluke é uma empresa com 70 anos de vida, isso nos Estados Unidos, é uma empresa americana, e nós temos 21 anos aqui no Brasil como instituição. A Fluke é uma empresa que tem equipamentos de teste e medição, e quando a gente fala do nome da Fluke, logo a gente faz uma imagem, né? Então a gente já vê um eletricista, né? Alguém segurando um multímetro como esse aqui, um multímetro amarelo na mão. Mas a Fluke ela é bem mais do que isso, né? A Fluke tem equipamentos na parte de calibração, na parte de metrologia. Nós temos equipamentos também na parte de networks, Fluke Networks, a parte de termometria, né, com os IRs, né, e outros equipamentos. Então hoje a gente vai estar mostrando aí para vocês um pouco mais da Fluke. Fala, gurizada da automação, estamos aqui em São Paulo, na Fluke do Brasil. Entrevistar aqui dois feras aqui, que é o Oswaldo e o Richard. Vamos falar aqui da automatização, da calibração de sensores de temperatura e falar da indústria 4.0. Oswaldo, prazer, se apresenta. Richard, prazer. Prazer é nosso, Pedro. Certeza. Quem é o Oswaldo? Se apresenta para nós, hein? Tá certo. Eu sou Oswaldo, eu trabalho aqui na Fluke há 12 anos, eu tenho 28 anos de trabalho com a parte de metrologia, envolvido não só na parte de metrologia, mas com calibração de processo, um departamento bem conhecido chamado instrumentação, né? Eu comecei minha vida trabalhando na Willy Dresser, que é um fabricante de manômetros, né? E nesses 28 anos foi passando por algumas empresas e hoje, há 12 anos, eu trabalho aqui na Fluke. Nesse período, eu primeiro trabalhei com a parte de metrologia. Hoje a minha função aqui é na engenharia de produto. Eu sou responsável pela parte de produtos de calibração, pelos manômetros, pelos instrumentos portáteis, como os multímetros, e com a parte de calibração de processo, que são os calibradores de temperatura, pressão e elétrica. Esse é um resumo curto aí da minha carreira. Pelo Richard, fera. Bom, vamos lá, eu sou Richard Landim, da Fluke. Eu estou na Fluke há 11 anos. Então, eu entrei, minha vida pregressa na Fluke começou na Fluke Networks, uma empresa irmã da Fluke industrial, mas voltada à parte de sistemas de cabeamento, cobre e fibra ótica.
e recentemente a gente migrou toda a equipe comercial para a Fluke. Então todos falam no geral de todos os produtos Fluke. Eu sou um gerente de contas, então o meu foco é ficar no Brasil inteiro gerando demanda em cima de contas nomeadas. Antes disso eu trabalhava com automação, então por isso eu sou a pessoa hoje na Fluke que mais se inteira dessa parte da automatização da indústria 4.0, que a gente vai falar mais para frente. Mas agradeço mais uma vez o convite do portal Guri da Automação e espero poder ajudar no que for possível. Com certeza, é um prazer todo nosso estar aqui. Vamos falar de indústria 4.0, vamos falar da automatização da calibração de sensores de temperatura. Oswaldo, como que é o processo de calibração atual, padrão, utilizado hoje? Quando você fala de calibração de temperatura, existem dois tipos, né? Do princípio, né? Dois tipos de calibração. Uma calibração que se dá por comparação, tá certo? Então você compara o instrumento que você utiliza no processo contra um padrão, tá certo? E existe a calibração que ela é feita do equipamento com relação a um padrão físico. Por exemplo, uma célula do ponto triplo da água, uma célula da prata, uma célula de ponto fixo. Então, essa é uma calibração que até a gente diz que ela é uma calibração mais para os laboratórios primários, os laboratórios RBC. Dentro da indústria, o que se dá mais é uma calibração por comparação. Não que isso também não seja feito nos laboratórios, mas dentro da indústria primordial é essa calibração por comparação. Quando a gente fala de temperatura, é bem importante a gente ter em mente que talvez essa calibração é a que tome mais tempo dos técnicos, né, de instrumentação dentro das plantas, né? Então, por ela tomar muito tempo, muitos abdicam de fazer a calibração no sensor, na termorresistência ou no termopar. E eles só fazem a calibração do meio eletrônico. Então eles só verificam lá os 4 a 20 mA se é um transmissor, ou o sinal do termopar ou o sinal da termorresistência, né? O que acontece é que ele fazendo essa parte eletrônica, ele sempre está compensando erros do sensor, do primário que está lá no processo. Ele meio que negligencia isso e ele não leva em consideração. Só que a maior contribuição de erro parte desse sensor. Não estou falando aqui que está errado ou qualquer coisa assim, isso é um procedimento de cada empresa, a gente respeita isso, mas a gente indica, né, que se faça a calibração dessa malha por um todo, do elemento primário, o elemento que está lá no processo, até o PLC, até o indicador, né, seja ele lá qual for o meio de leitura que ele tem. Então, esses são os métodos mais utilizados hoje dentro da indústria. Hoje, o pessoal utiliza muito fazer a calibração da parte eletrônica e acaba não fazendo do primário, né, daquele elemento que está lá no processo mesmo. E eu assim, acredito que não se faz isso. Por quê? Porque você perde muito tempo fazendo, que não é que perde muito tempo, te toma muito tempo fazer esse tipo de calibração, né? Então, é por isso que eles vão para essa estratégia. Mas, hoje já é possível você tornar essa calibração com uma rotina mais rápida e mais segura dentro da indústria. Tá certo? Com certeza. E essa nova tendência aí que a Fluke que trouxe aí com certeza para o Brasil e com certeza já está em todo mundo aí, que é a automatização da calibração de sensores de temperatura. Isso. A calibração, a necessidade de automatizar a calibração, ela se dá para você ter uma qualidade maior quando você faz a calibração. Por quê? Porque quando você faz a calibração de maneira automática, né, ou automatizada, você tira a responsabilidade do técnico. O que eu estou dizendo assim, tirar a responsabilidade do técnico? É com relação a ele chegar a um ponto determinado da calibração, ele ter que anotar isso. E depois ele passa por uma outra pessoa, geralmente isso acontece, ele passa por uma outra pessoa e essa pessoa vai digitalizar isso para que sejam feitos os certificados e entrar nos critérios lá da calibração. Então o que acontece? Quando a pessoa toma essa leitura no campo,
e passa para o pessoal do administrativo ou um técnico que vai fazer isso, pode haver erros de interpretação, né, tanto quando ele está fazendo a leitura, quanto quando ele está transcrevendo, quando essa pessoa está transcrevendo. Por causa de caligrafia ou alguma coisa assim, e isso pode gerar erro, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho a calibração automatizada, quando chega no ponto, estabiliza, a coleta é feita automática. Então, isso já é feito automático, e isso a informação já vai direto lá para o certificado, para o banco de dados da empresa, para que ela possa gerar os certificados, os cálculos de incerteza, enfim, para ela dar o andamento normal que ela tem que dar. Então, essa é a confiança, né? Esse é um ponto primordial. Por que automatizar a calibração ela traz benefícios para a empresa? Fora que você executa o procedimento, né, independente do técnico. Novamente, né? É muito importante a figura do técnico, porque ele tem que ir lá, fazer o procedimento, ele tem que cuidar da calibração, ele tem que analisar os dados que foi colhido, fazer o cálculo de certeza, mas quando ele faz isso de maneira automatizada, né, esses dados eles são colhidos, né, e vêm para ele já pronto. Então, esse é o benefício. Então, se eu fizer a calibração, se o Richard fizer a calibração, ou você, Pedro, for lá no campo e fizer a calibração, a gente tem a certeza que essa calibração é feita sempre da mesma maneira, sempre tomando o cuidado e os critérios para que esse procedimento ande sempre da mesma maneira. A gente em nenhum momento vai colocar sobre julgamento se o procedimento rodou de uma maneira diferente ou não, por causa do técnico A ou do técnico B ou alguma coisa assim. Então, isso é muito importante, e isso é que faz com que a cadência dessa calibração aconteça de maneira mais rápida. Um outro ponto é que a partir do momento que você automatiza, né, hoje nós temos equipamentos, né, que podem fazer a coleta individual de um equipamento, né, que foi até o que a gente abordou no webinar, lá, e que foi o motivo de você estar aqui com a gente hoje. Então você pode fazer a calibração individual de um equipamento, né, ou você pode fazer a calibração, por exemplo, de 20 equipamentos, ou você pode fazer a calibração de 100 equipamentos, de 100 transmissores de temperatura ao mesmo tempo. Uhum. É óbvio que você vai precisar de uma infraestrutura para fazer isso, né, do laboratório, esse tipo de coisa, mas assim, quando você parte para automatizar, a coisa fica meio... O limite é você que vai determinar. Olha, eu tenho uma demanda aqui de fazer 20 sensores, por exemplo. Então isso te traz um dinamismo, torna mais rápida a tua calibração, mais segura, né, como eu digo, mas você consegue, ao passo que se você fizesse individual, talvez você conseguiria fazer, sei lá, 4 sensores, porque você tem o tempo dele chegar no ponto que você determinou, o tempo de estabilização, depois você tem o ponto de viagem do ponto 1 para o ponto 2, você tem que esperar estabilizar, né? É toda essa rotina. Então, se você faz 4 pontos, ou se você faz 11 pontos, subida e descida, com todo esse critério, você vai gastar aí quanto tempo? Talvez você gaste 4 horas, 6 horas, 8 horas para fazer uma calibração. É óbvio que se você fizer de 1, você vai gastar aí, sei lá, dias para fazer, sei lá, 8 sensores. Uhum. Ao passo que se você consegue fazer 20 ao mesmo tempo, esse mesmo tempo, que seja 4 horas ou 8 horas, mas você vai fazer 20 sensores. Né? Você tira 20 sensores com segurança, com número de tag, com todo o critério aí da calibração, tudo isso vai estar na tua mão aí com segurança. Diz, não é só calibrar o instrumento, já vem todas as informações também. Tudo isso. E assim, independente se você está calibrando no laboratório ou se você está calibrando lá no campo. É óbvio que você vai falar assim, pô, mas no processo eu não vou conseguir calibrar 20 sensores. Não, ok, não vai. Mas se você estiver no processo e conseguir fazer a calibração de um sensor lá no processo de maneira automatizada, né? Então você vai estar calibrando lá, você pode começar a cuidar de outras tarefas, né? E dentro do laboratório, como você tem um ambiente mais controlado, você tem as coisas mais na tua gerência, mais na tua mão, então aí você pode aumentar essa rotina e aumentar o número de sensores que você pode calibrar. Ok? Oswaldo, e essa nova tendência de calibração, onde que se encaixa a indústria 4.0? Ok. Bom, a gente não... para falar de indústria 4.0,
eu tenho que falar para vocês da parte de manutenção. Como que essa manutenção, como essa calibração está inserida dentro da indústria 4.0. Óbvio que a automação faz parte disso, mas nós temos uma manutenção a qual o nome é manutenção prescritiva. Para vocês entenderem o que é manutenção prescritiva, para não tomar muito tempo, né? É como se você pensasse em um médico, né? Então, hoje quando você vai num hospital, o pessoal aloca o recurso existente no hospital com relação à demanda que você tem. E é igual isso para a indústria. Então, o que eu estou querendo dizer? Você chega no hospital com um quadro que você está passando mal, você sente que está febril, esse tipo de coisa. Então, o pessoal recebe você, vai medir sua pressão, vai ver temperatura, vai fazer um questionário para você do que você está sentindo, para poder alocar esse recurso. Se eles entenderem que isso, você está num estrado que você está, na realidade, muito similar a uma gripe. Então, o que ele vai fazer? Ele não precisa alocar, por exemplo, vou te colocar numa semi-UTI para observar você, para ver como é que você está. Não, ele simplesmente vai colocar você com um médico, o pessoal que está lá no plantão, ele vai te prescrever um remédio para dor, para parte muscular, para tirar esse problema do resfriado, né, essas causas do resfriado, e vai te colocar para casa. Então, o que ele fez? Ele alocou o recurso certo para a demanda que você tinha, tá certo? Ele não vai tomar outros recursos para fazer isso. E dentro da empresa, a mesma coisa. Então, ele vai analisar dessa maneira, né? Então, é esse o tipo de coisa que a gente vai fazer. Dentro dessa manutenção prescritiva, por exemplo, é óbvio que uma parte automatizada vai estar linkada no sistema da empresa, alocando esses recursos necessários, mas toda essa base, tudo isso que você faz a nível de manutenção, de ordens de serviço que são geradas, ou das calibrações, dos testes, eles vão somar um banco de dados para que o pessoal de estratégia, né, para o pessoal da manutenção, olhar e falar, olha, esse equipamento precisa de uma rotina de calibração de tanto em tanto tempo. Ou eu preciso me preocupar com esse tipo de equipamento porque ele está apresentando falhas que são, a cada dia elas aumentam a cadência e a frequência. A periodicidade está cada vez diminuindo mais. Isso. Então o que eles vão fazer? Com esse banco de dados, fica muito mais fácil tomar uma decisão, que toda ela vai sair meio que automática, né? Para falar, olha, eu tenho que abrir uma ordem de serviço aqui, ou se ele vai ser destinado para uma calibração, vai ser a calibração, ou, por exemplo, se ele vai ser destinado a uma manutenção de terceiro, e aí já vai sair a documentação para essa ordem de serviço para terceiro, ou até mesmo a substituição desse equipamento. E aí ele tem que alocar recurso de compras, porque ele tem que fazer uma ordem de compra, comprar o equipamento, já está casado com a ordem de serviço. Então é assim, a alocação de recursos, assim, a manutenção prescritiva, ela segue muito essa dinâmica aí de como se você estivesse indo para um hospital para fazer isso. Então é prescrição, né? A manutenção prescritiva ela vai fazer isso. E a manutenção prescritiva é que está dentro da indústria 4.0, com toda essa parte de automação, com toda essa parte de coleta de dados, né, para que se faça a estatística, para que se faça tudo isso. E isso é o que está dentro da indústria 4.0. Ok? Indústria 4.0 já é realidade, né? Já é uma realidade, né? Embora, quando a gente fala de indústria 4.0, hoje, se você for pensar a nível de Brasil, você não tem uma empresa que 100% está rodando a indústria 4.0. Não existe, eu vou falar saúde. A qual a empresa hoje no Brasil que fabrica determinada coisa que é 4.0? Por completo, não tem. Cadeia completa. Na cadeia completa, não tem. E até, assim, a Fluke, né, a gente trabalha muito, a gente faz muita palestra, né, desse tipo de coisa, e a cada dia a gente está sendo chamado para fazer isso. Hoje a Fluke tem uma tecnologia que é o Fluke Connect. A gente depois vai até mostrar para vocês o que é o Fluke Connect, mas Connect porque é todo conectado. Então, por exemplo, uma medição hoje, né, eu consigo fazer a medição com um alicate amperímetro que está ali, ou com um equipamento de calibração de processo, levantar uma calibração de pressão, por exemplo, no campo. Eu consigo ter todo esse registro no meu celular, por exemplo, ou no meu computador.
E vamos supor que eu faça essa medição, que não seja uma calibração, mas que seja uma medição. Vamos supor que eu tenho um processo e eu tenho que fazer um quadro elétrico, e eu vou lá e meço a tensão, ou a corrente desse quadro, ou desse motor, alguma coisa assim, e eu vejo que isso está saindo fora dos parâmetros normais. Só que eu não tenho autoridade para inibir, para desligar, ou para fazer a manutenção, ou eu não tenho essa decisão. Essa decisão depende de outra pessoa. Então o que eu posso fazer com essa tecnologia do Fluke Connect? Eu consigo chamar a pessoa que vai me dar essa autorização, ela pode estar no administrativo, como eu estou aqui em São Paulo e essa pessoa pode estar em Manaus. E eu chamo ela lá e vou falar para ela, olha, eu queria que você visse a medição que eu estou fazendo aqui nesse quadro, ou nesse motor, em tempo real, e eu preciso de uma tomada de decisão sua do que eu vou fazer. E aí eu compartilho a tela do meu celular e ele consegue ver em tempo real o que eu estou fazendo isso. Ou de maneira gráfica, ou a leitura em si. E aí ele pode me dar a ordem, ou abrir uma ordem de serviço via celular, ou no computador e me mandar de volta. E eu consigo fazer essa calibração. Então, é esse dinamismo, né, que a indústria 4.0 tem, mas que hoje nós não temos aqui ainda no Brasil. Eu posso te dizer que, como fabricante, nós estamos até muito próximos dessa indústria 4.0, porque a gente tem os sensores, tem essa tecnologia do Fluke Connect, mas a indústria ainda não está, talvez, 100% pronta para receber tudo isso. E aí o nosso conselho, né, Richard, é que você comece pequeno, pensar pequeno em indústria 4.0. E talvez o ponto aí, o calcanhar de Aquiles dessa indústria, seja a parte de infraestrutura. Então, eu acho que eles têm que... se eu fosse começar hoje, se eu estivesse à frente de uma indústria e quisesse colocar ela no 4.0, eu cuidaria primeiro da minha parte de infraestrutura. Cabeamento, que isso tem que estar muito de maneira íntegra para receber todos esses sensores, todo esse aparato, essa transmissão de dados, ela tem que estar muito íntegra para que a gente possa fazer essa indústria acontecer. O Richard acho que é a pessoa mais indicada para falar disso para a gente. Esses novos equipamentos que a Fluke está lançando, essas tendências, o grande responsável seria, para essa demanda, seria a indústria 4.0? Na verdade, tudo é uma junção de necessidades e objetivos em comum que acabam levando para a indústria 4.0. Então, a transição... Então, quando a gente saiu da indústria 2.0 para 3, a gente começou a inserir eletrônica dentro da indústria. Não mais só a elétrica, mas a eletrônica dentro da indústria. A gente começou a ter as primeiras linguagens de programação, por exemplo, o ASI, Profibus, as redes mais antigas, que eram extremamente confiáveis, mas já permitiam que sensores conversassem com IHMs, com PLCs, para que tomassem rápidas decisões em loco. Quando a gente passa para uma indústria 4.0, qual que é a noção? Não só ter eletrônica, mas ter uma eletrônica que consegue coletar dados e se retroalimentar. Então, a indústria 4.0, no geral, é o seguinte, você tem já a eletrônica inserida, motores, o processo funcionando, e ele começa a perceber, através do seu sensoriamento, que alguma coisa precisa de uma ligeira correção. Antes que ele precise de um técnico botar a mão e fazer isso, ele automaticamente ajusta isso. Então ele começa, poxa, se ele percebe que um motor começa a ter problemas de carga, começa a ficar mais lento, ele começa então a alimentar a produção de uma forma mais devagar, aciona sensores para que haja pressão, mas ele começa a fazer com que a alimentação do produto seja um pouco mais devagar, para que seja compensado o processo no final, para que não hajam problemas críticos dentro do processo. Mas cada tipo de indústria vai fazer isso de uma forma diferente, mas no conceito geral, toda essa indústria está se alimentando de informações e retroalimentando o próprio processo. Então essa é a indústria 4.0. Por isso, o Oswaldo falou que é tão importante o sistema por trás da infraestrutura seja todo perfeito, porque se você montar um sistema em cima de um cabeamento, seja de cobre, seja fibra ótica, que não é tão confiável, que é o termo que a gente usa certificado, que é comparar com norma, né, a certificação, esse teu sistema pode te dar uma dor de cabeça e você não vai saber para onde correr, porque você não deu a garantia de que ele não é um problema. Okay? Então todo esse conceito de querer ter as informações, como a gente vê muito em TI, né? Por que agora os nossos arquivos vão muito para a nuvem? Primeiro porque é um jeito seguro de ter as informações. Então, sempre que eu precisar, eu posso ter a informação para mim. Mas eu também agora, numa forma corporativa, eu consigo trabalhar no mesmo arquivo com minha equipe.
Então eu subo um arquivo, um Excel qualquer, e eu consigo trabalhar de forma colaborativa com várias pessoas em cima de um arquivo só. Precisa eu fazer um arquivo, passar para alguém, esse alguém termina o arquivo, manda para mim de volta, eu olho esse arquivo, eu mando para alguém. Perde-se muito tempo nisso. Quando eu tenho um arquivo só, que é trabalhado por todo mundo, eu ganho esse dinamismo, ganho todo esse avanço tecnológico. A mesma coisa vai acontecer na indústria 4.0, onde eu consigo ter a informação sendo coletada e sendo trabalhada por diferentes pessoas num lugar só, num sistema só. Então eu tenho que ter um sistema que seja capaz de receber isso. Então esses novos produtos fazem o quê? Fazem a alimentação dessas medições. Então a Fluke é uma empresa de teste e medição. Existem várias grandezas, como o Oswaldo falou de temperatura agora, também falou um pouco de tensão, de corrente. Então você começa a colocar essas informações dentro de um sistema e esse sistema então pode ser acessado por diferentes pessoas para a tomada de decisão. E Oswaldo, você pode demonstrar para a gente como é que funciona essa calibração? Tá, eu vou demonstrar para vocês uma calibração